Rádio Unaerp. Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Olá, você que acompanha a Rádio Unaerp. Eu sou Hugo Rodrigues, estudante de jornalismo, e é um prazer ter a sua companhia. Hoje você acompanha mais um episódio do projeto Memória da Comunicação de Ribeirão Preto, coordenado pelo professor Geraldo José Santiago. Na técnica, Andrei Violante. No programa de hoje, apresentado pelos estudantes de jornalismo Felipe Medeiros, Luiz Martins e Vinícius Pereira, vamos entrevistar Elton Pimenta, um dos grandes nomes da comunicação brasileira, com uma carreira sólida como narrador esportivo, cobrindo 3 Copas do Mundo e como apresentador de programas de entrevistas. Segue ativo nas redes sociais, produzindo entrevistas e conteúdo relevante para o seu público. Elton, desde já agradeço sua participação, é uma honra imensurável tê-lo conosco. Boa noite, amigos da comunicação, meus futuros companheiros de jornalismo. É uma honra, um prazer estar com vocês aqui hoje. Estou à disposição. Elton, em nome de todos aqui presentes do meu grupo, eu queria agradecer muito ao senhor por aceitar participar do nosso projeto Memórias da Comunicação, compartilhar um pouco de toda a sua experiência no cenário do rádio e quero ressaltar que a gente está muito contente e honrado pela oportunidade de entrevistar um nome tão importante da comunicação da nossa região e do país, que é o senhor. E para começar então, na pesquisa que a gente descobriu que o início da sua trajetória foi no circo, né? Que era de propriedade do seu pai, o Antenor Pimenta, e a partir daí desenvolveu interesse pela comunicação. A gente queria saber do senhor de que forma o circo despertou esse interesse pela comunicação, como foi todo esse início aí da sua trajetória. Bom, eu nasci no circo, fui criado até os 11 anos na vida circense. E meu pai era diretor, presidente do sistema de circo, e ele escrevia peças de teatro. Naquela época, o circo era picadeiro e palco com peças teatrais. E quando tinha papel de criança, era eu que era escalado para fazer. Então, ali eu comecei a enfrentar a plateia, aprender a falar, desenvolver improviso, decorar texto, e aí começou a minha vida. Eu acho que a veia circense me ajudou na carreira inteira. Depois veio o rádio e a TV. Mas o circo foi a escola da minha vida na comunicação. Muito prazer, Elton. Meu nome é Luiz, eu que havia falado com o senhor esses dias. Como meus amigos falaram, é um prazer imensurável ter o senhor aqui com a gente. E aproveitando que você havia falado dessa escola que o circo foi para você, que o quão importante foi na sua área de comunicação, eu queria saber qual foi o papel do seu pai, Antenor Pimenta, na sua formação como comunicador. Ô Luiz, boa noite para você. Obrigado pela deferência de me ter convidado para estar no programa de hoje. O meu pai foi a razão da minha vida. Primeiro, que me ensinou tudo, que me ensinou a ter caráter, a ser um bom profissional, a ter horário na minha vida. Então, ali no circo, como ele escrevia as peças, ele me chamava para ler o que ele havia escrito. Eu, desde pequeno, me interessei pela comunicação por conta disso. Além do que, quando eu cresci um pouco, a partir dos 10 anos, eu comecei
a apresentar o espetáculo no microfone, chamando os artistas, os números do picadeiro, os trapezistas, malabaristas e tudo, e no microfone. Só que eu não entrava no palco nem no picadeiro. Era num estúdio, como se fosse um estúdio de rádio, com microfone, som e tudo. Ali eu comecei a desenvolver. Eu acho que esse começo, por gostar de rádio tanto que eu gosto até hoje, que na veia do Elton tem a veia de radialista, antes de homem de TV, que foi uma consequência. Eu acho que começou ali, Luiz. E o meu pai foi fundamental por ter me ensinado e ter dado a primeira oportunidade. Tá certo, obrigado. Olá, Elton, prazer, eu sou o Vinícius, é uma honra tê-lo aqui com a gente. E você falou que apresentava as pessoas no circo e com 13 anos você já frequentava os palcos de programa com auditório. Eu queria saber como é que era essa experiência e como é que foi o começo nessa comunicação sua. Bem, aí já vem a história do rádio. Quando o meu pai parou com o circo e veio morar em Ribeirão, ele foi convidado pela Rádio 79 para ser diretor artístico da rádio. Naquele tempo, o rádio, isso em 57, o rádio era a televisão de hoje. Tinha programas de auditório, novelas, programas humorísticos. Era uma televisão de hoje, sem imagem, só no som. E o meu pai assumiu a Rádio 79 nessa parte artística. Aí o que aconteceu? Eu ia todo dia na rádio com ele. Minha mãe passou a trabalhar, minha irmã também. A família Pimenta na 79. E eu comecei um dia a me interessar por ser apresentador. E a rádio tinha um programa infantil de calouros, aos domingos de manhã. Eram todos crianças que iam lá cantar, iam contar piadas, enfim, mostrar a sua arte. E eu passei a ser o apresentador desse programa de rádio, no auditório, com o auditório lotado e as crianças participando. Então, ali começou a minha vida no rádio. Só que já naquele tempo, a minha vontade era ser locutor esportivo. Eu tinha paixão pelo esporte, gostava, às vezes entrava no banheiro para tomar banho, ficava irradiando o jogo, até alguém bater na porta e dizer que estava demorando muito. E através dessa vontade, e o meu pai foi facilitador, todo jogo, naquela época, do comercial, no campo do Mogiana, que era o Costa Coelho, e o Botafogo no Luiz Pereira, na Vila Tibério, eles levavam um gravador no campo, instalavam, e eu gravava o jogo a partir dos 13 anos. Só que eu tinha voz infantil. Então eu fui treinando. Quando eu cheguei numa idade adulta, aí eu já estava vacinado com essa questão de narração. E aí um diretor de esportes de uma rádio, na época, Lúcio Mendes, me colocou para transmitir os jogos preliminares dos jogos principais. E aí começou a carreira que não parou mais. Elton, e como era trabalhar na Rádio 79? Como era o clima da emissora na época, sua rotina, a estrutura? A rádio era localizada num prédio comercial.
embaixo a rádio era no terceiro andar. No térreo era Casas Pernambucanas, uma loja de rede nacional. No primeiro andar eram escritórios de advogados, clínicas médicas, e no terceiro andar era a rádio. Tinha o auditório, tinha o estúdio da rádio, como vocês estão agora fazendo o programa. Na época, tinha os musicais e tinha jornais na hora do almoço e na hora da janta e programas esportivos. O rádio, ele foi um grande companheiro da dona de casa, do trabalhador, porque a notícia era dada através do rádio. A alegria vinha do rádio. Todo mundo queria ouvir rádio. E a participação do rádio, da 79, que é a segunda rádio de Ribeirão, a primeira foi a Clube, PRA7, que é a mais antiga, depois veio a 79. E as duas rivalizavam na época, tentando levar a melhor programação. E quem ganhava era o ouvinte da rádio. A 79 foi o meu começo e ali eu devo tudo, porque eu aprendi a fazer tudo. Programas musicais e programas de esporte e transmitir futebol. Elton, ficou uma curiosidade aqui, quais as funções que o senhor exerceu na Rádio 79? E uma curiosidade que a gente também queria, foi uma rádio histórica de Ribeirão, né, uma das primeiras, a gente queria saber nomes históricos ali do rádio com quem o senhor trabalhou junto na época, as equipes que o senhor participava, elencar alguns nomes assim que fizeram história junto com você na Rádio 79. São hoje saudosas lembranças. Na 79, vou te falar alguns nomes do esporte com quem eu trabalhei. Moraes Neto, Vitor Flores, Carlos Orlandi, Pedro Giacomini, Jaime Stulano e tantos outros. Felício Papa, Luiz Aguiar, recentemente falecido, foi um grande nome. E a equipe de esportes era essa. E lá tinha, na parte de reportagem, Antônio Magrini, que apresentava um programa policial, como hoje faz o Datena na televisão. E depois dele, ele saiu da rádio, veio o Morandini para trabalhar no lugar dele no programa Larga Brasa, que até hoje está no ar aí com o Morandini, que é um dos que ficaram na história do rádio e ainda estão vivos, graças a Deus. Mas esses nomes citados anteriormente do esporte, hoje são estrelinhas no céu. E dentre tantos nomes de extrema importância, o senhor também trabalhou com o seu pai, né? E a gente sabe que ter o pai ao lado, e principalmente em um momento de trabalho, gera muitas emoções. Então eu queria saber como foi trabalhar ao lado do seu pai, se isso facilitou ou se aumentou a responsabilidade pessoal em você de alguma forma. O meu pai me ajudou muito no rádio, porque o velho Antenor, ele era crítico. Se ele gostasse, ele aplaudia. Se ele não gostasse, ele criticava. Então, ele foi corrigindo os meus defeitos no começo da carreira como locutor esportivo. E foi me ajudando a criar bordões. E um deles é tradicional aqui em Ribeirão. Quem tem 50 anos para frente há de se lembrar que a minha marca principal era quando eu ia dar o tempo do jogo, que a frase era: olha o relógio. Aí entrava a vinheta e eu dava o tempo do jogo. Isso partiu dele,
criar bordões. Entre outros, eu criei um bordão que ficou na história, que era quando começava o jogo. Eu dizia assim: transmitir emoção e alegria foi um dom que Deus me deu. E aí começava a irradiar. Meu pai foi meu professor, foi o meu corregedor e foi a minha referência como ser humano, correto, sempre ajudando as pessoas. Eu aprendi muito com ele. E no rádio foi a sua ajuda. Depois, na televisão, ele continuou me ajudando. E Elton, quais foram as dificuldades que o senhor enfrentou nos primeiros anos de profissão? Eu não me lembro de dificuldade, não, porque, como a gente falou no começo, o circo foi a grande escola. O rádio veio em seguida. O que eu desenvolvi no rádio, com um pouco de dificuldade, foi melhorar o improviso, porque no rádio não tinha imagem, hoje tem, graças a Deus. Você tinha que criar a imagem para a pessoa que estivesse ouvindo o rádio. Vou te dar um exemplo. No futebol, você teria que mostrar para quem estava em casa onde estava o jogador com a bola, que posição, que local do gramado que ele estava, para a pessoa em casa fechar os olhos, visualizar o estádio e saber onde estava a bola que o narrador estava transmitindo. Essa foi uma dificuldade, mas não foi problema, não. Logo eu aprendi que eu tinha que fazer no rádio uma boa imagem para a pessoa que estivesse em casa ouvindo. Bom, Elton, e todo mundo sabe aqui em Ribeirão Preto que o senhor é conhecido como a voz do clássico Come Fogo. Como foi sua experiência narrando todos esses clássicos ribeirão-pretanos e se teve alguma curiosidade nesses clássicos? O Come Fogo é assim, ele faz parte da história de todo radialista esportivo, seja narrador, comentarista ou repórter. Trabalhar num clássico significava que muito mais gente estaria ouvindo a sua transmissão. As duas torcidas, as que estavam no estádio, costumavam levar um radinho de pilha para acompanhar. E os de casa, com o rádio ligado, torcendo, cada um à sua maneira. Eu tenho a honra de ser o locutor esportivo de Ribeirão que mais clássicos Come Fogo transmitiu na história. Eu não tenho os números, mas foram muitos, muitos. E tem Come Fogo e Come Fogo. Teve um Come Fogo que, nas vésperas, na semana, um radialista chamado Wilson Rovelli, que era um comentarista de primeira linha, ele gravou no telefone uma tentativa de suborno de um diretor do comercial para um jogador do Botafogo e colocou no ar, na rádio. Esquentou o Come Fogo. Foi uma semana de discussões acaloradas e o Come Fogo, aquele Come Fogo, por coincidência, até os jogadores estavam nervosos mais do que o de costume. E o jogo terminou 0-0 no estádio Luiz Pereira. Foi o Come Fogo da tentativa do suborno. Acredita que já existia tentativa de suborno naquela época, década de 60? E, Elton, me surgiu uma dúvida agora também.
Sem dúvida nenhuma é diferente a preparação para cada clássico, para os clássicos como Fogo em relação a jogos convencionais ali tanto do Botafogo quanto do Comercial. A gente queria saber ali dos bastidores do senhor como que é uma preparação de toda a equipe em volta ali do clássico para jogos assim, jogos maiores que mexem com uma cidade. Ribeirão é um dos maiores clássicos do interior paulista e mexe muito mais assim com a cidade de Ribeirão Preto. A gente queria saber bastidores ali de como é a preparação para o clássico. Né? Com certeza. Há uma diferença entre o jogo comum e um come-fogo. Tanto é que na semana do come-fogo, a rádio fazia sorteios de ingressos com a participação de ouvintes e a gente fazia uma reunião na sexta-feira, se o clássico fosse domingo, para esquematizar o que cada um iria fazer. Por exemplo, um repórter ficava acompanhando na semana o Botafogo e outro o Comercial. E no dia do jogo, um outro repórter ficava com o microfone no meio da torcida para ver a palpitação e a opinião dos torcedores também. Era um jogo diferente, tanto para os jogadores como para a torcida e para a imprensa de uma maneira geral, que era muito cobrada. Por exemplo, teve ouvinte que dizia que eu era comercialino ou botafoguense, porque eu gritava por mais tempo o gol de um dos times. Então, eles cronometravam quanto tempo durava um grito de gol do Botafogo e do Comercial. Fazia a comparação. Se um tivesse maior que o outro, eu passava a ser torcedor daquele time. Era terrível isso. E na verdade, a preparação ela começava uma semana antes. Mas no domingo, cada um tinha que se cuidar. Garganta, visão, conversa com torcedores, com jogadores, para sentir que era um jogo diferente, que muito mais gente ia ouvir você transmitir. Por quê? Porque eram duas torcidas. Quando jogava o Comercial, o torcedor do Leão ouvia, e vice-versa do Botafogo. Agora, quando jogavam os dois contra, as duas torcidas escolhiam a rádio que fosse mais simpática a ele e ouvia o jogo inteiro. Então, precisava ter cuidados especiais, como gelado, por exemplo, não beber na véspera nem no dia. Muito bom. A gente, como o senhor comentou, realmente deve ter muitas dessas preparações que aqui de fora a gente não consegue nem imaginar o tamanho e a dificuldade que é ser um narrador esportivo. E nesse caminho, o senhor passou por 3 grandes rádios paulistas, a Bandeirantes, a Gazeta e a Record. Então eu queria saber como que cada uma delas marcou sua trajetória e quais as diferenças, se tiveram, no seu trabalho em cada uma dessas emissoras. Bom, vou começar pela Bandeirantes, que foi a primeira Copa que eu fui na Argentina em 78. A Bandeirantes tinha, na época, 3 narradores de nome nacional: Fiore Gigliotti, Flávio Araújo, Enio Rodrigues, e precisava de um 4º narrador. E eles vieram buscar no interior um narrador. E vieram em Ribeirão, porque o rádio esportivo de Ribeirão era muito forte na época. E me escolheram como convidado da Bandeirantes para ser integrante da equipe durante a Copa, com possibilidade de, depois da Copa, ir trabalhar na Bandeirantes de São Paulo. Quando eles me convidaram, a primeira coisa que eu deixei claro
é que eu ia para a Copa e depois da Copa voltaria a trabalhar em Ribeirão. Eu não queria ir para São Paulo, não queria deixar Ribeirão, que eu pus já na época que eu queria curtir os meus pais até o fim da vida deles, se eles fossem antes de mim, para a vida eterna. E eu acabei indo emprestado para a Bandeirantes. Irradiei a Copa do Mundo da Argentina, foi um sucesso. A Bandeirantes era uma das duas maiores rádios de esporte do Brasil, que era a Nacional do Rio e a Bandeirantes de São Paulo. Foi muito bom, trabalhei com excelentes profissionais, mas voltei para casa, voltei para Ribeirão depois da Copa da Argentina. Bom, A segunda, pois não, pode, o senhor pode prosseguir. eu ia completar dizendo a história. Em 82, eu estava aqui em Ribeirão, trabalhando, e o Pedro Luiz, que se vocês pesquisarem, foi o maior locutor esportivo do país. Ele não transmitia mais. Ele tinha ficado com uma certa idade e aposentado dos campos. Mas ele era diretor da área de esportes da Rádio Gazeta de São Paulo. E eles tinham só 2 narradores na época. E aí o Pedro me ligou um dia aqui em Ribeirão: ué, você não quer fazer a Copa com a gente? Nós vamos fazer uma parceria com a Rádio Clube Paranaense de Curitiba. Eles vão levar 3 narradores e eu só tenho 2 e teria que levar um terceiro. Você toparia fazer a Copa da Espanha aqui com a gente? Disse a mesma coisa: Pedro, eu vou, mas eu volto depois da Copa, nada de morar em São Paulo, de trabalhar em São Paulo. Aí formaram-se as duas equipes numa só e ficamos 36 dias durante a Copa na Espanha. Quando o Brasil, eu fiquei em Madrid, sediado em Madrid. Quando o Brasil jogava, eu ia para Sevilha e depois que o Brasil foi para Barcelona. E foi a melhor seleção que eu vi jogar. A de 70, eu acompanhei à distância. A de 58, eu tinha 13 anos. A de 70 foi a primeira colorida, e eu nem tinha TV colorida na época, assisti no branco e preto. Mas aquela seleção de 82, para quem pôde ver jogar, ela ficou na história, embora não tenha ganho a Copa. Ela ficou tão famosa quanto as que ganharam Copa do Mundo, de tão boa que ela era. Isso foi em 82. Em 86, estou aqui sossegado em casa, trabalhando, irradiando futebol, e vem um convite da Rádio Record de São Paulo, que o irmão do Osmar Santos, que foi um grande amigo, é um grande amigo que eu tenho, o Osmar, o irmão dele era narrador da Record, hoje está na CBN, Oscar Ulisses, me ligou falando: você foi em 78, foi em 82, você não quer vir para a Record em 86 no México? Falei: tá topado, eu vou, mas volto. Isso foi sempre o trato que eu fiz nos 3 mundiais que eu fui transmitir. E no México foi uma história diferente, porque na Argentina já existia a rivalidade nossa com eles e eles conosco. Na Espanha foi um negócio diferente, uma Copa na Europa, completamente diferente. E no México,
o povo mexicano, principalmente de Guadalajara, onde o Brasil ficou sediado em 58, e as pessoas eram apaixonadas pelo Brasil por conta da seleção de 58, a ponto de você ter um bonezinho amarelo do Banco do Brasil, por exemplo, e eles querem comprar o boné para poder usar. Era uma paixão fantástica do mexicano de Guadalajara, não da cidade do México, mas pelo Brasil. Foi uma experiência linda que eu tive. E nessa Copa eu tive a oportunidade de dar um presente, não para ela, para mim, de ter levado a minha esposa para ter uma experiência. Ela não gosta de futebol, mas de passeio ela gosta. Passou a Copa do Mundo no México com a gente. Bom, o senhor falou das Copas de 78, 82 e 86. Eu queria saber como é a responsabilidade de cobrir esses eventos também e se existe uma preparação diferente para fazer, comentar, reportagem, principalmente narração também. Cuidados, né? Cuidados especiais, porque a abrangência, como me disse o senhor João Saad, já saudoso, pai do Johnny, que era o dono da Bandeirante, e o Johnny é hoje o dono, ele dizia para mim, Elton, por que você não vem para São Paulo? Você lá na PRA7, você fala boa tarde para Jardinópolis, Calabinhos, Jurucê, Serrana, Cajuru. Aqui na Bandeirantes, se você vier e dar uma boa tarde, você vai falar para o Brasil inteiro. Venha trabalhar aqui. Mas eu pulei fora sempre. Mas era uma preparação diferente, cuidados diferentes, porque você estava falando para o Brasil inteiro de audiência. Mas foram as melhores experiências que eu tive no rádio, porque transmitir numa rádio que era considerada a seleção brasileira do rádio, como era na época a Bandeirantes, não era para qualquer um. Eu fui premiado por ter transmitido essa Copa de 78. E Elton, agora uma curiosidade que a gente queria saber, dentre todas essas seleções que o senhor citou, todos os times, qual foi o jogador mais marcante que o senhor acompanhou dentre todos esses anos de carreira? Sem dúvida, Deus me dá muito mais do que eu mereço. Eu fui locutor esportivo a partir de 1963, com 18 anos. Eu tive a oportunidade de acompanhar os jogos do Pelé no auge da carreira. Ele tinha ganho 58 e 62. Em 63 eu comecei a radiar. E então, quando o Botafogo e o Comercial jogavam com o Santos, lá em Santos ou aqui em Ribeirão, eu estava no campo e tive a oportunidade de ver o maior de todos. Que me desculpem os argentinos que possam estar ouvindo agora, e tenho amigos aqui, Jorge Zacarias e Juan, que está morando no Brasil agora, argentinos. Mas Maradona e Messi são craques, mas só trabalham com a perna esquerda. O Pelé, você não sabia se era canhoto ou destro, porque ele batia com as duas do mesmo jeito. Subia mais do que zagueiros europeus que eram altos e tinha uma velocidade que poucos faziam 100 metros. Mesmo velocistas que participavam de Olimpíadas faziam o tempo que o Pelé fez. Então, o maior de todos que eu vi foi o Rei. Fora ele, tirando ele, porque ele é o concurso, aqui em Ribeirão Preto, eu vi grandes jogadores, grandes craques.
mas eu catalogo dois, um do Comercial e um no Botafogo, que eram, para mim, fora de série. Sócrates no Botafogo e Jair Bala no Comercial. Esses dois enchiam os olhos. Zé Mário também foi muito bom, mas jogou muito pouco, morreu muito cedo. Mas Sócrates e Jair Bala, aqui em Ribeirão, foram os maiores que eu vi jogar. Elton, você citou jogadores históricos do futebol brasileiro, os maiores, tanto de Ribeirão quanto o Pelé, que é o maior de todos, né? Maradona e Messi. A gente queria saber também qual foi o momento ou o jogo mais emocionante, mais especial assim que você guarda na memória, que você viveu como narrador, né? Que você narrou ali. O jogo que mais te marcou, assim, de todos que o senhor narrou. Foi um jogo do Santos, na Vila Belmiro, contra o Comercial de Ribeirão. O jogo terminou 7-5 para o Santos, com Pelé e companhia. E o Comercial, isso foi em 66. Se tiver pesquisa de 66, esse jogo entrou na história, porque o Comercial chegou a estar ganhando do Santos naquela noite de 4-2 no primeiro tempo. Se fosse hoje, ia jogar os 11 da defesa para segurar o resultado. Mas o Comercial de 66 era tão bom que jogou para ganhar o jogo. Continuou forçando no ataque. E acabou que quem tem rei tem tudo. E o Santos virou e ganhou de 7-5. Me lembro bem que quando terminou o jogo, e os jogadores se cumprimentaram e saíram, o estádio inteiro de pé aplaudindo os dois times. Foi muito bonito, foi um jogo que marcou a minha vida pela felicidade de ter transmitido. Agora, o de maior tristeza que eu tive foi no Série A, Brasil 2, Itália 3, em 82, e tirou a melhor seleção da Copa do Mundial. Realmente, 82, mesmo para nós que não éramos nascidos nessa Copa, é muito marcante na história do país, né? E no jornalismo esportivo, principalmente no âmbito da narração, a gente sabe que é muito amplo, porque tem muitos esportes que você pode se aventurar fazendo narrações. E alguns são muito complicados. E o senhor também acompanhou basquete e vôlei. Então a gente queria entender quais eram as diferenças de narrar e comentar essas outras modalidades fora do futebol. Aí eu já tinha trabalhado um pouco em televisão, que eu comecei em 90, na Record de Franca, e Franca sempre foi muito forte no basquete. E quando a Record Nacional ia transmitir jogos em Franca, a Record me escalava para ir no estádio no Pedrocão, para irradiar pela televisão. E aí eu fiz muito basquete. E fiz também pela Rede Manchete, que eu mudei da Record para a TV Tati, que tinha acabado de ser comprada pelo Chain Zaia, e era retransmissora da TV Manchete, que fazia basquete e vôlei. E transmiti muitos jogos. Inclusive, no basquete, quem era o comentarista, faleceu recentemente, era o Vlamir Marques, que foi o maior jogador de basquete do Brasil de todos os tempos. Então, eu me aventurei no basquete e no vôlei graças à oportunidade que tive. Bom, agora partindo um pouco durante os anos, mais pro final dos anos 90, início também, o senhor fez a troca da rádio para encarar as câmeras da televisão. Eu queria saber como foi fazer essa transição. Eu estava na rádio, aqui em Ribeirão, e a Record de Franca lançou um jornal regional na TV e convidou
o Luiz Aguiar, que era um radialista nato, homem de TV, para ser o apresentador. Como a gente era muito amigo, ele me convidou para fazer o bloco de esportes no jornal. E aí eu comecei a ir à Franca, de segunda a sexta, eu e o Luiz, para apresentar o jornal. Ele as notícias, desculpe, e eu o esporte, o bloco esportivo. Estou meio ruim da garganta. E aí, na Record, em Franca, eu comecei a ter a oportunidade de transmitir o basquete pela Record Nacional. E foi uma experiência ótima. Aí, em 94, o Chaim Zaira comprou uma TV, colocou o nome de Tati e me convidou para trabalhar lá. Eu fui em 94, fiquei... Desculpe, mas eu estou gripado. Dá um tempinho aí. Não, tudo certo, Elton. Fica tranquilo. Essa gripe não está fácil, né? O tempo deu uma mudada, agora tá... Deu. Pegou todo mundo. Aí em 94 eu fui para a Tati, fiquei até 98. Quando ele vendeu a Tati para a Rede Record, que virou Rede Família, eu saí. E a Bandeirantes de Campinas me chamou para apresentar um programa lá. Eu achei que era para o esporte, que eu fazia um programa domingo chamado Bate-Bola à Noite, de grande audiência no interior. Fui para Campinas e não era o esporte. Eu achei que era o esporte porque o Luciano do Vale estava na Band de São Paulo e o Datena, que é meu afilhado, era repórter do Luciano no esporte. Achei que era para o esporte em Campinas. Mas cheguei lá, eles queriam o meu programa de entrevistas com políticos, prefeitos, deputados, governadores e tudo. Aí, em janeiro de 99, eu fui para Campinas, fiz um contrato de 2 anos. Fui morar em Campinas. Acabei ficando 20 anos lá. Passei pela Band, depois SBT e finalizei, encerrei a carreira na TVB Record de Campinas, afiliada da Rede Record. Essa foi a minha história. Elton, você acredita que a paixão pelo esporte é mais importante que a técnica ou é preciso ter um equilíbrio dos dois? Eu acho que tem que ser, primeiro, a vontade de fazer rádio, que não é para qualquer um. O cidadão tem um dom que Deus dá para a gente. Vocês, cada um de vocês, estão estudando, mas têm estudado porque gostam do rádio, gostam do jornalismo, da comunicação. Quando a pessoa gosta do que faz, não tem segredo. Vai dar certo, sempre dá certo. É só ter vontade e ter o dom, que cada um tem o seu. E aproveitar esse dom para poder fazer aquilo que gosta. Eu sempre digo para os meus filhos, eu tenho 3. Um é dentista, o outro é farmacêutico, e a outra trabalha aí na UNAERP, no setor de vestibulares. Nenhum deles seguiu a minha carreira. Mas você que acompanha a Rádio UNAERP, essa entrevista, já curte, compartilha, que não é todo dia que a gente tem um dos grandes nomes da comunicação ribeirão-pretana e brasileira aqui com a gente. Por favor, Elton. Que é isso. O Gil Santiago, que é o professor aí de vocês, ele tem um gabarito
espetacular. Vai dar certo a carreira, pode ter certeza. Obrigado pela deferência. A gente que agradece. A gente agradece, A gente Elton, sem agradece. dúvidas nenhuma. Todas as palavras do Hugo são corretíssimas. É um dos maiores nomes da narração esportiva do Brasil. E, além do esporte na TV, o senhor também trabalhou com entretenimento, através de programas ali que o senhor apresentou. Como foi essa adaptação, essa mudança do esporte para um outro nicho ali da televisão? Quais as principais diferenças e para até fazer a adaptação, como que foi todo esse processo? Eu comecei a fazer programa de entrevista na área política sem deixar o esporte, que era a minha vida, o meu carro-chefe, a minha profissão. Mas eu acabei me dando bem nessa área de entrevista e, por conta disso, fui para lá em Campinas. E lá fiquei por 20 anos aprimorando o dom de entrevistar. Eu sinto muito, mas a gripe me pegou de cheio. Tá difícil falar. Tá tranquilo, Elton. A gente segue com a programação da Rádio UNAERP. A entrevista com Elton Pimenta, um dos grandes nomes da comunicação brasileira. Verão Pretana, repito, é sempre uma honra. Por favor, Elton. Muito obrigado a vocês. Sucesso. Levem a sério que vocês vão dar certo também. E Elton, sobre essa sua trajetória muito grande, também teve momentos um pouco fora do esporte. O senhor apresentou entrevistas com políticos e outras personalidades. E a gente gostaria de saber se alguma te marcou de alguma maneira especial. Bom, eu não tenho cor partidária, não tenho dom para política. Sou jornalista, entrevistei personalidades, mas o mais inteligente político que eu entrevistei, isso eu falo abertamente, se tivesse um temperamento mais ameno, iria longe, foi o Ciro Gomes, que foi governador, foi senador e deputado. Foi uma adaptação muito difícil no começo, mas a experiência do rádio me fez dar certo na TV. E acho que dei certo porque fiquei por mais de 30 anos fazendo televisão, com improviso no ar, que eu aprendi no rádio. Elton, a gente queria saber qual que foi o maior aprendizado que a comunicação te deu, todos esses anos de trabalho que o senhor teve, tanto no rádio quanto na televisão. Qual foi o maior aprendizado que a comunicação te trouxe para os dias de hoje? Foi respeitar as pessoas. Quando eu comecei a fazer o programa político na televisão, meu pai ainda estava vivo. Ele me ensinou algumas coisas. Por exemplo, primeira coisa, Elton, fala mais devagar, você não está engadeando. Não está engadeando. Jogo. E quando você fizer a pergunta para o convidado, deixe ele responder, mesmo que demore, mas ele é a atração do programa, é o entrevistado, não é um entrevistador. Não pense que Araraquara vai assistir o programa porque é você que está fazendo. É porque o prefeito de Araraquara está no programa. E quando a pessoa tiver no controle remoto e ver o prefeito, vai parar. Isso eu aprendi e levei a sério. Que vocês, quando fizerem entrevista, seja de que âmbito for,
Leve a sério isso. Quando você pergunta, dá um tempo para a resposta. E mais uma coisa que eu aprendi, que é prestar atenção na resposta do entrevistado. Porque, às vezes, o melhor da entrevista está no meio de uma resposta. Se você não tiver atenção, vai deixar passar, escapar o melhor da entrevista. Bom, então, para finalizar aqui nossa última pergunta, eu queria saber do senhor o que o senhor considera ser o seu maior legado na comunicação esportiva e no jornalismo em geral. Bom, eu acho que é uma história de vida, porque é um menino do circo que nasceu embaixo da lona, que estudou com dificuldade, porque no circo era um mês numa cidade, um mês na outra, estudou, aprendi, que o menino do circo virou um garoto do rádio, que virou um homem do rádio e da televisão. E eu tenho um amigo aqui, muito querido, que foi massagista do Botafogo há mais de 50 anos, que é o Cibinho, conhecido do esporte. Ele diz o seguinte: Elton, nunca vi ninguém falar mal de você, só bem. Eu brinco com ele. Não acredito em tudo, porque tem muito mentiroso na vida. Mas eu acho que o legado que eu deixo é a carreira que eu fiz, sem nenhuma mácula, sem nenhuma questão que ficou pendente, e poder ter orgulho de encontrar as pessoas mais antigas e elas dizerem: que saudade que eu tenho da sua locução. Bom, então o episódio de hoje do projeto Memória da Comunicação fica por aqui. O projeto é ministrado e coordenado pelo professor Geraldo José Santiago. Na técnica, Andrei Violante. Agradeço aos meus parceiros de trabalho e estudantes de jornalismo Felipe Medeiros. Muito obrigado, Elton. Mais uma vez, a gente se sente honrado por entrevistar uma pessoa tão importante na comunicação como o senhor, e muito obrigado ao senhor e a todos que assistiram. Luiz Martins. Muito obrigado, Elton. Foi um prazer participar dessa conversa e ter a honra de ter o senhor aqui com a gente. Uma voz tão importante da comunicação, e é um repertório muito grande para nós poder ter esse contato com o senhor. Muito obrigado. E Vinícius Pereira. Muito obrigado a todos os ouvintes e principalmente ao Elton, que contou um pouco da sua história, incentivando a gente no jornalismo também. Muito obrigado, Elton. Bom, e agradeço mais uma vez, em nome de todos do grupo, a presença de Elton Pimenta, que contribuiu ativamente para esse projeto lindo que visa contar, reviver e eternizar as histórias e os marcos da rádio em Ribeirão Preto. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Elton, foi uma honra imensurável. Foi minha, grande abraço a vocês, e qualquer dia eu vou visitá-los aí. Pode deixar, estaremos esperando o senhor. Obrigado a você que nos acompanhou em mais uma entrevista. O projeto Memória da Comunicação está disponível no canal do YouTube da Rádio Unaerp e conta com várias outras entrevistas. Todo o conteúdo aqui abordado foi obtido por meio de pesquisa e produção de nós, alunos do curso de jornalismo. Eu sou Hugo Rodrigues e me despeço de você, ouvinte, neste momento. Obrigado e continue com a programação da Rádio Unaerp. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Gustavo Arsêncio e Hugo Rafael. Coordenação, Gil Santiago. Querendo ir embora.